Pessoal, então, começando aí, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho o pessoal vai entrando. Enquanto isso, quero fazer uma revisãozinha com vocês para a gente entender um pouquinho melhor o intuito com essa aula, tá? Então, se a gente for voltar lá, desde as primeiras aulas até agora, de uma maneira, da maneira mais simples, né, com que eu consigo trazer para vocês aqui, a gente veio falando que tudo parte da base, né, do conceito de Deus como sendo o criador primordial, ou seja, o criador incriado, perfeito? Essa linha de raciocínio, ela traz para a gente um olhar que tudo então se inicia a partir de Deus, que nada se inicia anterior a Deus, mas a partir de Deus ali, as coisas começam, as coisas começam a fluir. E a gente falou um pouquinho também que Deus, então, ele se organiza em Deus Filho e Deus Espírito. A partir da Trindade, então, a partir dessa organização, que a gente retratou aqui para ficar didático como sendo uma organização de funções, as coisas passam a existir. Somente a partir daí. Então, no princípio tinha Deus, Criador incriado. A partir daí formou-se a Trindade, e a partir da Trindade começa-se a existir, então, a vida, o universo afora, das mais diferentes maneiras, vidas dos mais diversos tipos, universos dos mais diferentes tipos, e a coisa vai, até hoje, né, acontecendo. Isso significa que tudo está contido, a gente viu, seguindo essa lógica, dentro do corpo divino. Percebem? E aí a gente falou um pouquinho também, tentando simplificar aqui, que através do paradigma da consciência, ou seja, do paradigma quântico, nós conseguimos investigar a maneira com que a vida vem sendo regida e organizada o universo afora. O que significa isso? Significa que a gente está investigando, então, entendendo de uma maneira mais profunda as leis imutáveis divinas que organizam, que regem, que imperam o universo afora. Perfeito? Se não fosse assim, através de leis imutáveis, ora, uma coisa poderia ser de um jeito, ora de outro jeito. Ora Deus poderia ter um atributo, ora outro atributo. Ora as coisas poderiam estar indo bem, ora está indo mal, porque mudou-se a regência, mudou o olhar sobre as coisas, mudou o sentimento, mudou o foco, o objetivo, o intuito. Então são leis imutáveis que nos garantem que toda a vida ela segue um único rumo, um único fluxo, que é o caminho da evolução. Evolução ao encontro, à unificação, à fusão com Deus, Criador incriado. Então, dentro dessa trajetória, universo fora, é uma longa caminhada ao qual passamos, nos espiritualizando. E que a partir do paradigma quântico, a partir do paradigma da consciência, basicamente através, né, da física quântica junto da mecânica quântica, nós conseguimos ganhar mais profundidade e melhor entendimento sobre o prisma do princípio da causalidade. O que é o princípio da causalidade? É o princípio que vem explicando para a gente, mostrando as causas que estão anteriores a qualquer tipo de manifestação. Então, para tudo que se manifesta, para tudo que é manifesto, tem um porquê. Isso quebra, basicamente, os mistérios divinos que são ditos por aí, ou que são gravados em nós, imprintados em nós, a partir de dogmas, a partir de dogmas religiosos, contextos, né, momentos de contextos políticos, sociais, econômicos, e por aí vai. O que quer dizer que, através dessa investigação pela ótica da física, da mecânica quântica, da física quântica, a gente consegue manter um olhar imparcial a questões, a dogmas religiosos, a visões políticas, sociais e demais sobre o mesmo aspecto, sobre o mesmo tema, entende? Beleza. Sendo assim, é possível, através dessa investigação do princípio da causalidade, ir antecedendo os fatos que vão desencadeando os fenômenos, os movimentos, né, os eventos, o universo afora, a gente vai investigando, né, as antecedências desses fatos, chegando, então, ao Criador, a causa primeira, Criador incriado, a Deus. Perfeito?
Então, basicamente, esse é o resumo que a gente viu até agora, somado à ideia de que, enquanto nós vamos nos espiritualizando, significa que, ora, nós temos padrões, perfis, que nos distanciam dessa nossa essência, que é divina, que nos distancia da nossa divindade, da nossa centelha divina. E que, enquanto estamos distantes, enquanto estamos identificados com padrões primitivos, nós poderemos e, de fato, vivenciaremos muitos desafios, problemas, por estarmos indo ou por estarmos nos entregando na contramão do universo. Então, toda vez que nós temos, por exemplo, uma ideia de que as coisas, né, estão absurdas, de que, por exemplo, não estamos sendo cuidados, zelados, que está faltando uma regência, que o medo vem, governa, impera, oh meu Deus, esse planeta é um caos, isso e aquilo, e que a gente esquece que tem uma regência que está organizando tudo e acaba se esquecendo de confiar nela, nós entramos no que se chama de contrafluxo. E o contrafluxo traz para nós, nos coloca frente a desafios, adversidades, problemas dos mais diversos tipos, inclusive transtornos a nível de saúde, desorganizações, desarranjos a nível celular, que vai provocar essas questões de saúde que temos visto por aí, entende? Então, a gente falou também que, abrindo, né, esses estudos, esses conceitos, nós podemos entender todas essas situações desafiadoras ao qual vivemos, todas essas situações de doenças e etc., como sendo sintomas. Sintomas que nos diz respeito sobre um interior que está, ora, longe da divindade, vivenciando as consequências disso. Por isso o princípio da causalidade. É possível se investigar esses efeitos, entendendo as causas que estão originando tudo isso. Porque enquanto estamos em fluxo, totalmente em fluxo, manifestamos, então, saúde, manifestamos prosperidade, abundância, manifestamos tudo que há de bom, crescimento, alegria, percebe? Resumindo, então, tudo que a gente, da maneira mais simples, tudo que a gente viu até agora. E aí a gente, de fato, entra agora, talvez, na aula mais importante até agora, porque essa aula vai começar a trazer para nós um primeiro contato, ou seja, uma primeira ideia com aquilo que está no nosso interior conflitante e que nos distancia da nossa essência. Por isso que o tema da aula de hoje é a dinâmica da mente e iluminação espiritual. Através dessa nossa mente, que ora está em padrões primitivos, ora está em padrões mais iluminados, nós vamos, então, tendo uma vida ou vivendo uma vida sob a consequência de tudo isso. Então, inteligente da nossa parte seria essa autoinvestigação, para nós entendermos de fato o nosso interior com profundidade, para a gente poder ir resolvendo aqueles nós que estão em contrafluxo, como dito anteriormente. Então, pessoal, para a gente começar aqui, queria trazer para vocês que o objetivo dessa aula é de empoderamento. Ao final da aula, essa é a mensagem. Por que empoderamento? Porque se nós temos a centelha divina em nós, e se nós temos o atributo da inteligência, certo? Discernimento, para nós usarmos a nosso favor e encontrarmos maneira de nos modificarmos para nós irmos nos espiritualizando, nos aproximando de Deus e manifestando em nossa vida as mais diversas benesses, então isso pode ser retratado como um empoderamento. O poder está em mim. O poder da manifestação, o poder da transformação. Se eu quero, se de fato eu me entrego a uma autoinvestigação sincera e genuína, eu me modifico ao ponto de transformar os pontos conflitantes, né, transcendê-los em pontos harmoniosos, coerentes, cada vez mais coerentes com a essência de Deus, que é amor incondicional. Percebe? Sendo assim, cada vez mais agentes de Deus, sendo assim, cada vez mais braços, né, para que Deus possa trabalhar, atuar a partir de nós. Então, nessa aula, a gente vai ver um pouquinho aí do princípio
de funcionamento, né, da dinâmica, na verdade, da nossa mente, dividida, então, em consciente, subconsciente e inconsciente. Beleza? Esse aí é o modelo que os estudos de programação neurolinguística traz para a gente. Esqueci agora como chama o pai, né, da programação neurolinguística, mas vem a partir daí esse modelo que a gente vem trazer. E aí a gente se aprofunda nos sistemas de crenças, sombras psicológicas, iluminação espiritual e o Reiki no caminho da iluminação. O tema de hoje, ele é super complexo. É um desafio para as pessoas se entregarem, de fato, à beleza do tema, por ter que lidar com o próprio interior. Percebem? Mas para aqueles que, assim, colocam como prioridade de vida, acredito que a gente vai conseguir, de uma maneira mais macro, trazer vários parâmetros para vocês começarem a abrir, começarem a investigar e entender melhor os pontos em vocês que precisam ser melhorados. Beleza? Quando a gente vai falar aqui, vocês me interrompam, tá? Manda mensagem aqui, abre o microfone. Quando a gente vai falar de mente consciente, mente subconsciente e mente inconsciente, nós estamos trazendo para cá 3 aspectos bem distintos. Primeiro, começando ali no miolinho, tá? Aqui bem no miolinho. A mente inconsciente. O que é a mente inconsciente? É aquela parte de nós que está responsável pelo nosso sistema nervoso autônomo e imunológico. Por exemplo, eu não preciso pensar para que o meu corpo trabalhe da maneira com que ele trabalha. Os órgãos, né, de maneira independentes, cada um fazendo, executando a sua função. Eu não preciso ficar pensando o tempo todo, meu coração está batendo, para ele bater, né? Nossa, meu coração está batendo compassado agora, 98 batimentos por segundo. Respira, pulmão. Pulmões, vamos trabalhar, vamos respirar. Não preciso, né? Dizer para o rim que ele precisa ser feito. Basicamente é automático. Então, esse é o aspecto, né? Essa regência, ela vem da mente inconsciente. Ela trabalha com esse, do jeito que se enxerga hoje, ela trabalha com essa parte automatizada, autônoma do nosso corpo, beleza? E aí, então, nós temos uma figura aqui que a gente pegou da internet e que traz para nós a ideia, de acordo com essa figura, que essa partezinha aqui, ó, central do cérebro, estaria sendo, então, né, estaria sendo esse ponto de executar essa parte aqui da nossa mente, percebe? Ponto de ligação aqui. Aí a gente vai para a mente subconsciente. A mente subconsciente, ela está relacionada aqui com a memória de longo prazo. Caramba. Esse pedacinho aqui, ele também é chamado por aí afora, né, no nosso cérebro, de complexo R, ou cérebro reptiliano. Pois bem, o que significa isso? Significa que estamos falando de um instinto de autopreservação da espécie. A gente já vai entender o que significa isso aí daqui a pouquinho. Quando a gente fala de memória de longo prazo, nós estamos falando de memórias que são gravadas por vínculos emocionais. Então, estudos mostram para nós, hoje, que quanto mais a gente coloca uma emoção sobre uma situação ao qual a gente está vivenciando, maior a nossa capacidade de gravar aquela memória, de registrar naquela memória aspectos como cor, como cheiro, como detalhes, pessoas, né? Como a situação, como ela está se desenrolando, porque fragmentos da nossa memória, elas podem, ao longo do tempo, ir sendo modificadas. Então, quanto mais emoção a gente coloca ali, maior a nossa capacidade de gravar aquela memória, de registrar ela em questões de longo prazo, beleza? Mas essa parte do subconsciente, ele também diz muito a respeito dos hábitos. Olha as emoções aí já falando. A nossa ociosidade. O que tem a ver os nossos hábitos, Guilherme? À medida que a gente vai repetindo, repetindo padrões, eu repito a maneira com que eu almoço, eu repito a maneira com que eu acordo, eu repito a maneira de encarar um problema, vida fora, eu repito o trânsito que eu faço numa casa, não é assim? Levanto, vou ao banheiro e etc. Eu vou repetindo hábitos, vou construindo, né, padrões a partir da repetição de hábitos. Também diz respeito aqui. Eu vou sintonizando, eu não vou entrar agora, aprofundar com vocês essa parte, mas nós vamos nos sintonizando a modelos que nos instigam ou que nos, qual que é a palavra aqui? Estimulam.
estimulam padrões. À medida que eu vou repetindo, é como se eu começasse a cristalizar em mim, cada vez mais, modelos de como raciocinar, de como de como encarar as coisas, de como me relacionar com determinado sentimento, e por aí vai. Eu vou cristalizando, significa, eu vou reforçando para mim, e eu vou me identificando cada vez mais com alguns hábitos. Logo mais vocês vão entender isso que eu estou falando. E então, aqui em cima, olha só, nós temos a nossa parte mais recente em relação à construção do cérebro e que diz respeito ao nosso consciente. O nosso consciente é a nossa força de vontade. O que significa isso, Guilherme? Nossa força de vontade é a nossa capacidade de alcançar um objetivo, de modificar nosso interior, provando para nós essa questão de empoderamento. Caindo por terra aquela crença de que as pessoas não mudam, de que as coisas não mudam. Sim, elas mudam, desde que a pessoa queira e pague o preço por isso, da modificação interior, da modificação da maneira de se relacionar com as estruturas formadas a nível de subconsciente. Então, através da nossa mente consciente, nós podemos desenvolver o nosso padrão analítico, nosso padrão de raciocínio. É onde eu posso ponderar, poxa, será que faz sentido esse tipo de atitude? Percebem que eu estou direcionando sempre para o fluxo divino, né? Aqui estou direcionando para a questão da benevolência, de usar tudo isso aí de maneira benevolente. Ou seja, eu não vou infringir o livre-arbítrio de ninguém e nem o meu. Eu vou sempre caminhar para tudo que gere mais alegria em mim e mais alegria nos outros. Essa é a ideia. Então eu posso parar aqui e falar, poxa, será que faz sentido esse comportamento? Será que eu estou prejudicando alguém? Será que não seria interessante eu mudar a maneira de encarar as coisas? E eu posso, então, colocar força de vontade para modificar essa energia anterior. O que quer dizer, gente? Olha só que legal. Quer dizer que, no frigir dos ovos, o que nos rege é o nosso sistema de crenças. E o sistema de crenças, como foi visto anteriormente, ele diz respeito às nossas verdades interiores. O que significa isso? É a minha verdade absoluta, é o que eu acredito sobre alguma coisa. Só que o que eu acredito sobre alguma coisa nem sempre representa a maneira como as coisas funcionam. Vou trazer alguns exemplos para vocês aqui, porque senão fica muito filosófico. Num passado não tão distante, não muito tempo atrás na Europa, acreditava-se, naquela Europa que ainda passava por problemas de saneamento básico, né, ainda estava em construção de esgoto e etc., ainda as coisas eram a céu aberto, acreditava-se que, por exemplo, ratos, baratas, outros insetos e animais, eles eram originados a partir das roupas sujas. Tem um nome esse pensamento dessa época, eu esqueci agora. O pessoal, como eles tinham o hábito de acumular roupas sujas nos cantos, roupas sujas, mal cheirosas nos cantos, eles sempre viam, a partir dali, a manifestação, ratos, baratas, outros insetos. Então, por ignorância, em certo aspecto, eles achavam que aquele ponto manifestava, criava aqueles animais e insetos. Então foi quando fez-se um experimento que colocou roupas sujas numa caixa hermética. A caixa hermética é uma caixa fechada, ela está isolada, o interior dela não tem contato com o exterior. E essa caixa hermética, depois eles viram que o que estava lá dentro não gerou rato, não gerou barata, não gerou mosca, não gerou nada. Então tiveram que entender como isso se manifestava. Então foi quando eles entenderam que aquelas roupas ali, sujas e mal cheirosas, elas eram um ponto de atração desses animais e desses insetos. Então o que é uma crença? Crença era a verdade deles, no primeiro momento, era que as roupas geravam os ratos. Olha só, isso é chamado de crença limitadora, porque não representa a realidade. Mas era o que eles acreditavam. E depois entendeu-se que modificou-se a crença. Entendeu-se que aquilo é uma causa que traz um efeito. Qual é o efeito? Atrair os ratos. E qual é a causa? A questão da falta de higiene ali, né? O acúmulo de sujeira, o odor e tudo mais.
Sistema de crenças. Então, o sistema de crenças nosso, esse é um exemplo. Mas isso se aplica para nós no dia a dia, em N coisas. Nós temos crenças limitadoras em N aspectos, principalmente por causa de hábitos que nós vamos repetindo ao longo da nossa vida, sem parar para questionar, sem parar para analisar, para discernir, entende? Sem usar a nossa mente consciente para ponderar esses nortes interiores que nós temos. Então, algumas pessoas, elas têm a própria maneira de entender como um filho deve ser criado, né? Não, a educação do filho tem que ser feita assim, assim, assim. E é a verdade, é a crença da pessoa. Se você muda de família, a outra família vai falar assim, não, o filho não precisa passar por tudo isso, pode ser assim, assim, assim. E tá tudo certo também. Ou seja, tem uma outra crença, uma outra verdade. A diferença é que algumas crenças, como nós vimos, são limitadoras e outras são positivas. Resgatando o que a gente já viu esse conceito em aulas passadas, qual é a diferença de uma crença limitadora e de uma crença positiva? A crença positiva é aquela que gera alegria em mim e alegria nos demais. É aquela que contribui para que eu tenha comportamentos que vão gerar mais saúde, mais prosperidade, que vão colocar as coisas em fluxo com o universo. As crenças limitadoras são aquelas que estão no contrafluxo. É aquelas que não geram harmonia em mim. Lá no fundo, a gente sabe, se a gente para um pouquinho, o que a gente sente. E a gente sabe se o que a gente está sentindo está em harmonia, não está em harmonia. A gente sabe o peso que está. Só que precisamos fazer, então, uma reforma íntima. Então, nós precisamos trazer um olhar mais profundo sobre nós mesmos. Fazer essa autoinvestigação. E geralmente é aqui que dói. É aqui que o pessoal se sabota. Porque no nosso princípio de manifestação, olha só, a mente subconsciente, ela tem, a partir de estudos mais recentes, aqui está dizendo 95%. Estudos mais recentes mostram que ela tem 98%, ela chega a ter 98% de peso sobre a energia que manifesta os resultados na nossa vida. Então não adianta a gente estar aqui, querer, se o sentimento de fundo nosso é contrário ao que a gente quer. Então aqui, o consciente, poxa, eu quero isso. Então pode ser interpretado o que eu penso que eu quero contra o que eu sinto de fato que eu quero. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Digamos que temos uma pessoa que ajuda muito os outros. Nossa, Guilherme, o que há de errado em ajudar os outros? Não há nada de errado. É ótimo ajudar os outros, não é? Sim, é ótimo. Mas vamos investigar o motivo pela qual ela ajuda excessivamente as outras pessoas. Se você parar para questionar essa pessoa, desse exemplo, ela pode falar assim, em primeiro momento, poxa, eu ajudo os demais porque eu gosto de ajudar. Beleza. Isso aqui pode ser a mente consciente dela criando algo que se chama de racionalização. O que é racionalização? Eu vou explicar rapidamente para a gente chegar no que eu sinto que eu quero. Fizeram um experimento, um trabalho, né, utilizando programação neurolinguística, hipnose, com um paciente que, enquanto estava aberto, né, enquanto ele estava em estado de hipnose, ou seja, o subconsciente dele estava aberto a receber informações, alguns comandos foram trabalhados nessa pessoa. Foi direcionado comandos para a mente subconsciente dele, que a hora que finalizasse esse trabalho com a hipnose, de que ele saísse da sala, levantasse, fosse ao canto da sala, pegasse um guarda-chuva que tem lá, e então ele iria abrir e fechar 3 vezes o guarda-chuva. A hipnose continuou e o trabalho continuou, e assim que encerrou, né, de acordo com o comando que foi dado, a pessoa levantou, ela foi lá, abriu e fechou 3 vezes o guarda-chuva, e o profissional que estava ali diante do paciente vira para ele e diz: Ei, fulano, o que você está fazendo? E ele responde: eu estou abrindo aqui, estou vendo o guarda-chuva, estou testando ele. Tá, mas para que você está fazendo isso? Vai que chove, né? E um sol lá fora. Ou seja, quando a gente investiga o porquê, o que motiva a pessoa a estar fazendo isso, nesse exemplo que eu estou trazendo, ela não sabia de fato o porquê que ela estava abrindo e fechando o guarda-chuva. O que ela estava fazendo? Racionalizando uma justificativa do porquê da ação, da atitude dela. Voltando no exemplo lá da outra pessoa, por que você ajuda? Porque eu gosto de ajudar as pessoas. Porque eu me sinto bem ajudando as pessoas. O que te motiva a ajudar as pessoas? É porque eu me sinto bem, porque eu me sinto reconhecida.
Basta um pouquinho mais de profundidade para entender aqui o sentimento. Nesse caso, qual é o sentimento de fundo? Carência. Entende? A carência, então, pode ser trazida como a causa que vai gerar um efeito, que é um padrão de comportamento de ajudar as pessoas. Então, lá no fundo, a pessoa está tentando tampar a carência dela com o reconhecimento dos outros. O que há de errado nisso, Guilherme? Não há nada de errado nisso. Mas desde que a pessoa queira começar a melhorar a manifestação da vida dela, ela vai ter que olhar para essa carência. Ela vai ter que olhar para esse o que eu sinto realmente. Entende? E esse o que eu sinto representa os resultados da nossa vida. E nesse exemplo que eu trouxe dessa pessoa, os resultados dela na vida dela, muitas vezes vão estar relacionados com essas que a gente vai chamar agora aqui, né? Opa, desculpa. Sombras psicológicas. As sombras psicológicas que estão a nosso nível de mente subconsciente, elas são a energia, né, ali, que também estão manifestando os resultados na nossa vida. Então, por exemplo, se eu quero modificar, se eu quero propor para mim uma vida em harmonia, eu preciso, algum momento, encarar esses aspectos em mim que estão sendo negados. Sombras psicológicas aqui são os nossos aspectos negados. E é óbvio, nós temos um motivo para isso. Conforme falamos anteriormente, a mente subconsciente, ela está responsável pela preservação da espécie, a autopreservação. Então, toda vez que ela nota alguma memória, alguma situação que representa perigo para a pessoa, perigo emocional, que leva a pessoa a experimentar desprazer, ela instala ali de maneira automática, desde sempre, padrões de preservação. Toda vez que ela começa a confrontar, que a gente vai vivendo e ela vai percebendo situações equivalentes com aquelas memórias, digamos, protegidas, então essas sombras, elas entram em ação. E elas vão tomando conta de nós e causando e manifestando na nossa vida, muitas vezes, tudo aquilo que nós não desejávamos. E isso explica muitas vezes por que muitas pessoas não conseguem prosperar financeiramente. Isso explica muitas vezes porque algumas pessoas não conseguem manter e melhorar um relacionamento, né, desejado, relacionamento afetivo desejado. Isso explica quando a gente... O que eu estou falando isso explica? Significa a investigação de tudo isso aí mostra para nós essa dinâmica. E o trabalho de integração dessas sombras, que é a resolução das sombras, mostra para nós a mudança da nossa manifestação frente a situações já conhecidas, né? A pessoa não conseguia prosperar financeiramente. Trabalhou os aspectos negados vinculados com essa questão de falta de prosperidade, pumba, começa a prosperar. Não adianta ela querer ganhar o dinheiro. Ela precisa sentir, porque lembra, tem a ver com o sentimento. Não foi assim que a gente falou? A memória, ela está vinculada a um sentimento muito forte. E esses sentimentos, muitas vezes, eles foram... Essas memórias, muitas vezes, muitas não, né? Na maior parte das vezes, essas memórias, elas foram sendo arquivadas por falta de maturidade nossa, ignorância e falta de maturidade. Então, pensem agora, vamos fazer uma reflexão sobre, rapidamente, né? Sobre a nossa infância. Será que eu vivi numa família próspera financeiramente? Se não, qual era o padrão de pensamento dessa família? O que eles falavam sobre o dinheiro? O que eles falavam sobre o trabalho? O quanto disso eu repito, desses hábitos? Será que eu cresci numa família conflituosa, afetivamente falando? Poxa, como essa família se comportava? Como essa família se comunicava? Quanto disso eu repito? Poxa, Guilherme, mas eu entendo que eu não gostaria de estar manifestando. Pois bem, mas está. Entende? E não se trata de julgamento. Então, antes de mais nada, a aula de hoje, ela tem a pegada, o efeito de quebrar julgamento por nós entendermos a dinâmica do subconsciente. Não há como ter julgamento mais, é simplesmente causa e efeito. Essa causa, né, entendendo a causa, eu entendo o quão distante eu estou de Deus, em alguns momentos, em alguns aspectos, e o quão eu já manifesto, por exemplo, atitudes, comportamentos
positivos em relação ao fluxo divino, à minha própria divindade. Simples assim. E o objetivo nosso na caminhada que eu vou falar para frente era ir integrando tudo isso aí. Então começamos a investigar. Ó, sombras psicológicas, tudo em mim que está negado. Caramba, o que será que está negado? Não sei nem por onde começar. Quais são os defeitos que eu não gosto, que eu reprimo em mim mesmo, não aceito alguns defeitos. Nossa, mas por que eu não aceito? Entende? Tem que começar a abrir isso aí, começar a trazer clareza, começar a expandir a consciência para poder encarar isso de maneira diferente, criar outros olhares. Quantos segredos será que eu não tenho? Por que esses segredos foram guardados? O que é preciso ser feitos para que esses segredos não sejam um peso sobre mim? Quais aspectos eu preciso trabalhar em mim para eu poder ir resolvendo isso? Do que eu tenho medo sobre esses segredos? O que eu guardo? O que eles me geram? Que desconforto eles têm? Como eu estaria integrando, ou seja, me libertando disso aí? O que seria preciso fazer? Estou disposto a fazer ou não estou disposto a fazer? Qual seria o primeiro passo? Como eu me enxergo, né? Para poder guardar tudo isso aí? Como eu enxergo a vida para poder guardar isso aí? É um bom começo. Enfrentar o medo, né? Que me faz armazenar tudo isso. Vontades e talentos reprimidos. Quantas coisas eu não desenvolvi, eu gostaria de desenvolver, por N motivos, e não interessa o motivo. Pode ser que a família, em determinado momento, trouxe de maneira muito forte que aquilo não deveria ser para mim, e eu acatei. Pode ser que, em determinado momento de vida, eu precisava colocar outras prioridades e acabei reprimindo vontades que eu gostaria de ter feito. Mas e agora? Nunca é tarde. A nossa evolução, ela é a nosso processo de espiritualização universo fora, ele é imenso em termos de tempo. Então nós temos tempo para tudo. Posso começar hoje, independente da minha idade. O que eu reprimi? Quais vontades, quais talentos que me fariam feliz e eu estou com esse peso carregando? O que é preciso ser feito para eu modificar essa memória? Para eu liberar isso aí? Quantos dogmas, tabus, preconceitos eu não carrego? Olha lá, hein? No iceberg. Bem no fundinho do iceberg. Alguns dogmas, tabus, alguns que se relacionam com a maneira com que eu encaro a vida, com a maneira com que eu acredito que a vida, o universo afora, que eu sinto, né? A maneira com que eu sinto que a vida, o universo afora se desenrola. Como que eu investigo isso? Como que eu percebo? Bom, uma boa sacada aqui é saindo fora da racionalização. Como saindo fora? Bom, se você for responder pela tua mente consciente, ela vai te trazer uma justificativa sobre as coisas. Agora, se você não quiser resposta, fizer uma pergunta e simplesmente observar e sentir o sentimento, aí você está entrando em contato, né, ou está começando a entrar em contato com o teu subconsciente. Sinta o sentimento. Esqueça o porquê. Esqueça a justificativa. Poxa, o que eu sinto sobre a vida? Sinta. Não responda para si mesmo. Sinta. Se eu morrer agora, o que eu sinto? Coisa boa ou sinto medo? Sinto coisa ruim? Simples assim. Comece a sentir mais. Traga alguns assuntos-chave, alguns temas-chave. E se pergunte, quietinho, o que eu sinto sobre isso? Perceba o sentimento que tem lá. Um sentimento bom ou um sentimento ruim? É algo que te conforta? Que te cria imediatamente uma expressão? Perceba a expressão que é gerada no teu rosto. Uma expressão que coincide com alegria? Com bem-estar? Ou é algo que te desconforta? Esse é o teu sentimento. E as verdades limitadoras? Quantas crenças limitadoras a gente não carrega? Não é assim? A gente vai dizendo para as pessoas como elas devem ser, como elas devem fazer. Quando a gente observa realmente se o que a gente está fazendo tem sentido, está em fluxo. Não é assim? E o tanto que dói? Porque muitas vezes estamos habituados, a gente aprendeu em família como as coisas têm que ser, como as coisas são. A gente repete esses atos e essas verdades. E quando a gente percebe que já não faz sentido, quando a gente começa a perceber que o nosso coração, na verdade, gostaria de outros pontos, mas a gente continua sustentando aquilo que a gente sempre foi, a gente se identifica com essas verdades.
Por isso que são crenças são as nossas verdades absolutas, as nossas verdades interiores. A gente se identifica. Quanto a gente não maltrata o nosso filho, repetindo hábitos, padrões, oscilando, né? Poxa, oscilando entre extremos, né? Porque as crenças a gente também aprende elas por experiência. Não tivemos, por exemplo, nós não tivemos resultados benéficos diante de algumas situações que a gente viveu, através de uma família que foi super, que nos castrava, né? Super nos limitava ali, controladora e etc. Então a gente, por ignorância, cresce trazendo para nós o perfil de sermos liberais. Olha a falta de equilíbrio. Estamos navegando em extremos. E aí o filho também vai crescendo e percebendo, poxa, ser liberal demais não me traz bons resultados. E aí ele vai tender a ser o quê também? Mais castrador ali. Segurar um pouco mais as rédeas. Mas o ponto é, quanto disso aí a gente não vem repetindo e não faz sentido, mas a gente está identificado com esse modo de ser, modus operandi, com essa nossa maneira, com essa nossa arquitetura primitiva. E muitas vezes modificar, né, a nossa maneira de ser exige esforço, dedicação, enfrentar ali as nossas resistências que nos mantém sendo como somos. Eu preciso investigar isso aí. Medos diversos que a gente tem, medos de nos posicionarmos. De repente a gente aprendeu que, olha só, verdades limitadoras, relacionadas às vezes com medo. De repente aconteceu uma situação no nosso passado que a gente aprendeu, que a gente interpretou, que se posicionar fere. E nós não queremos ferir as pessoas, porque nós aprendemos que o legal é sermos pessoas boas. Então o que a gente não vai querer fazer? Que com o nosso subconsciente nos blinda, nos protege, frente a isso. Então a gente não vai criar condições de termos um bom posicionamento. Mas olha que ignorância. Por que a gente nunca pensou que poderíamos ter posicionamento harmonioso, sem desmerecer ninguém, sem desacatar ninguém, sem magoar ninguém? Ah, Guilherme, mas eu não sei fazer isso. Então começa uma senda agora, né? De reforma íntima, de aperfeiçoamento, de trabalho interior intenso. E se eu me relaciono de repente, eu penso que a minha maneira é a maneira correta. Tenho orgulho disso. Né? A minha maneira ela é forte. É uma maneira eu vejo isso com força, a maneira com que eu me posiciono, a maneira com que não levo desaforo para casa, etc. Eu tô no oposto, né? Tá pegando no oposto. Imagine, o quanto eu tô percebendo que eu tô causando nas pessoas. E o quanto eu tô percebendo, olha só, que o que eu penso não é o que eu sinto. Que de repente pode ser que eu me posiciono dessa maneira, porque eu sinto que o outro é fraco. Onde está a harmonia em sentir que alguma postura é fraca? Isso não é harmonia. Mas se eu não paro para refletir sobre mim mesmo, para me investigar, pouco eu vou perceber de tudo isso aí. Então, investigar, parar, sentar, refletir, trazer para si mesmo boas ferramentas que ajudem a entender esses aspectos negados, reprimidos, dores. As dores não estão aqui. Quantas dores nós não carregamos? Traumas de todos os tipos. Traumas aqui, pessoal, não são coisas absurdas, não. Desde coisas pequenas. Estava lá na infância, um amiguinho fez uma brincadeira, eu entendi errado, de maneira equivocada aquela brincadeira, não tinha atitude, sabedoria naquele momento para chegar e questionar, olha, o que você quis dizer com a brincadeira? Ou chegar e falar assim, essa brincadeira me magoou. Simplesmente eu engulo e carrego isso. Tudo isso aí está arquivado, está negado. Então a gente pode resumir, e tem peso sobre o nosso dia a dia. Então a gente pode resumir que esses traumas, na verdade, são todas essas memórias que nos trazem desconforto quando nós lembramos dela. Olha como é simples. Precisam ser resolvidas, investigadas. Como que a gente identifica de uma maneira fácil? A ideia não é trazer para vocês aqui um caminho das pedras. A ideia é trazer o macro para vocês irem explorando. Eu posso identificar essas minhas sombras psicológicas através daqueles comportamentos que são meus atos falhos. O que são meus atos falhos? Meus atos falhos são aqueles ao qual
de maneira espontânea, vai saindo aquele interior meu, que quando eu percebo, eu falo, ops, não devia ter falado. Saiu sem querer. Brincadeiras que a gente faz, não é assim? A gente fala, nossa, não devia ter brincado. Aquilo é um sintoma e está representando uma dessas memórias, ou um conjunto dessas memórias. Aquela maneira com que nós falamos e que depois a gente vê que não é uma maneira harmoniosa, não era como nós gostaríamos de ter falado. Mas aquela maneira é um sintoma. Ela está representando alguma coisa que está aí, ó, negada. Comportamentos que a gente tem que depois a gente se arrepende. Então, entender a dinâmica, a primeiro momento, é quebrar o julgamento, porque fica só uma causa e efeito. A gente se aceita, traz aceitação, traz empoderamento. Eu posso me transformar. Agora eu entendo o porquê das coisas. Para toda manifestação tem um porquê, tem uma razão. É preciso entender essa bagagem anterior, esses desconfortos anteriores, entender o vínculo das coisas, entender como a minha mente foi arquivando tudo isso aí, foi interpretando essas memórias, me preservando. Porque até então eu não soube lidar com tudo isso. Como eu não soube lidar, foi sendo arquivado. Entendem? Então, brincadeiras que a gente faz, piadas que a gente faz, os comportamentos, a maneira com que a gente verbaliza, o tom que a gente usa. Ops, tudo isso sendo feito de maneira espontânea. Já erraram o nome de alguma pessoa de maneira espontânea? Ato falho. Poxa vida, por que aconteceu? Vai olhar. Olha para o que está negado, para o que está reprimido. Vocês vão perceber que muito disso acontece, principalmente, por causa de condicionamento mental. Nós fomos nos permitindo condicionar a nossa mente, entrar em modelos que são modelos imaturos de ver a vida, infantis. Modelos trazidos por uma sociedade imatura. Sociedade que tem problemas. Quer ver o que está negado na sociedade? De maneira coletiva? Olha para os problemas. A fome é um sintoma. As guerras representam outro sintoma ou outros sintomas. Escassez, a ideia de escassez representa outro sintoma. E por aí vai. E a nível coletivo, eu vou vivendo em momentos distintos, no qual um contexto social, político, religioso influencia a minha maneira de pensar, a minha maneira de encarar as coisas, na qual a minha família contribui, na qual as minhas experiências pessoais contribuem. Identifica o sentimento de fundo. Senta, para. Poxa, quando eu percebo que o sentimento de fundo está em desarmonia, olha, mais uma maneira de identificar. O que é o sentimento de fundo? Simples. Para. Pergunta o que me motiva a fazer tal coisa. É uma maneira, é um exemplo. O que me motiva a fazer isso? Perceba o sentimento. Nossa, o que me motiva é eu me sentir poderoso. O que me motiva é o medo de magoar. O que me motiva é minha carência afetiva. O que me motiva é... E aí vai investigando. Querem saber mais sobre isso? Acompanhem de vez em quando a Paula Gasparini. Vira e mexe, ela solta muita coisa boa, que nos ajuda a irmos nos relacionando com essa questão do subconsciente. Autossabotagem, outra maneira no dia a dia. Como assim autossabotagem? Poxa, quando eu quero conquistar um objetivo e alguma coisa me impede de alcançar. Por exemplo, tem uma entrevista de emprego. Chega no dia, no momento da entrevista de emprego, um imprevisto acontece e eu coloco como prioridade resolver o imprevisto, ao invés de ir na entrevista de emprego. Essa autossabotagem que te desviou do caminho de ir na entrevista de emprego, poderia resolver a tua vida, poderia te ajudar com o problema que você está enfrentando, essa autossabotagem, ela tem um cunho ali, ó, emocional. Tem que investigar, da onde que vem? Por que colocou outra coisa como prioridade? Onde aprendeu isso? Como isso foi formado? Puxa vida, toda vez que eu tô chegando num relacionamento bom, que eu tô chegando assim no auge da harmonia, alguma coisa acontece para atrapalhar. Dá uma crise, dá um pânico, dá uma briga, dá um caos. Poxa vida, o que está gerando isso? Por que toda vez? Sempre que a gente vai autossabotagem, que a gente vai romper um limite estabelecido em nosso subconsciente, um limite da harmonia no relacionamento, um limite da prosperidade financeira, um limite
relacionamento mais íntimo com os pais, com a família. Um limite sobre a intensidade de estudo. Um limite sobre a qualidade da minha rotina, do meu lazer. Toda vez que eu vou romper esse limite, melhorar, que eu quero conscientemente romper esse limite e melhorar, alguma coisa acontece e me desvia do foco. E eu acabo indo por outros caminhos, autossabotagem. Quanto não acontece? Quanto não está relacionado com esses aspectos negados? Entendem o que eu quero dizer com essa questão da investigação? Só que tudo isso, olha o peso de tudo isso aí no nosso dia a dia. Assim fica fácil de entender os problemas. Assim fica fácil de entender as manifestações desgostosas que nós temos, trazendo para mim um empoderamento que é tudo responsabilidade minha. O que acontece na minha vida, as situações, é responsabilidade minha. Porque o meu sistema de energia, ele é o 100%. Ele não é só uma parte que eu gostaria ou uma parte que eu conheço. Ele é todo. Ele é tudo. Poxa, o que eu estou negligenciando? Então, isso explica, essa investigação, as situações que eu vou gerando no meu dia a dia, as pessoas que eu vou aproximando no meu dia a dia, as conquistas que eu vou deixando de ter, ou as conquistas e os sucessos que eu vou tendo também. Isso começa a explicar os desarranjos a nível celular, as doenças que eu manifesto, eu me sintonizo aos desarranjos celulares. Eles ocorrem por causa de uma sintonia que eu crio. Eu crio o campo. A célula diz amém ao campo. Se orienta por ele. Em sentido à harmonia ou em sentido à desarmonia. Então o poder está em mim. Tudo eu. Isso chama autorresponsabilidade. E se eu começo a investigar e eu começo a resolver, então eu começo a entrar no caminho de fluxo, caminho da integridade, na qual o meu consciente começa a se alinhar, ó, a pontinha do iceberg, os 5%, começa a se alinhar aos 95%. Mas dentro de um ritmo próspero, benevolente, na qual cabem a alegria, a abundância, a prosperidade e todo o mais. É um modo de encarar as coisas diferentes. São visões sobre determinados assuntos diferentes, modo de pensar diferente, sentimento diferente. Então aqui a gente começou a resolver, ó, o nosso subconsciente, tá? A gente começou a resolver nossas feridas, eu tive que abrir nossas feridas. E tem uma música muito legal, esqueci o nome dela, que ela fala assim, e dói, dói, dói. Né? Quando eu comecei a me ver de determinada maneira, dói, dói, dói. É uma música muito bonita. Quando eu começo a abrir essas feridas, a entender os porquês, a querer me resolver, a entender que muitas coisas não faz sentido, e colocar marcha para poder me transformar, isso tem que ser feito de maneira genuína, de maneira espontânea. Não adianta eu olhar e fingir, tá resolvido. Tem que observar as manifestações, os sintomas. Poxa, o que eu estou manifestando na minha vida? Se eu estou me resolvendo, então eu estou manifestando cada vez mais alegria na minha vida. É assim que está acontecendo? Poxa, se eu estou me resolvendo, então eu estou criando condições de prosperidade, porque ó, o amor incondicional, que é a energia que rege o universo, que criou as leis imutáveis, é o sentimento de Deus, Criador primordial, que criou as leis imutáveis, que garantem que o universo tem regência e mantenha um fluxo, um fluxo único de evolução, sentido, a espiritualização para o amor incondicional, entende? Então, se tudo isso é verdade e eu estou me resolvendo, eu tenho que manifestar obrigatoriamente as consequências disso no meu dia a dia. Não adianta eu fazer vista grossa. Lá no fundo, se eu ficar quieto, meu sentimento me desarma. Então, eu estou sentindo cada vez mais alegria à medida que eu me resolvo. As coisas estão ficando mais claras, eu estou quebrando cada vez mais julgamento, né? E eu estou observando os outros, e eu estou vendo os outros da maneira, por suas feridas, por suas dores, regendo essas pessoas e tendo cada vez mais empatia por causa disso, respeitando cada vez mais as pessoas, a maneira deles serem, ou não, tô querendo controlar. Tô tendo apego, eu tô tendo desapego. Eu tô aceitando que as coisas aconteçam fazendo a minha parte, pois eu sou braços de Deus, eu sou a maneira com que Deus pode trabalhar, observando que eu estou sendo um instrumento divino.
Estou fazendo o meu melhor para ajudar os outros? O que me motiva a acordar todos os dias? O que me motiva a trabalhar da maneira com que eu trabalho? O que me motiva? Qual é o propósito que faz com que eu construa o que eu construo? Para quem eu estou trabalhando? É para mim ou é um motivo maior? Sinta, sinta, se perceba. Então estou sendo braços divinos. Então estou entendendo que as coisas podem acontecer no tempo de Deus, à maneira de Deus. Eu estou fazendo a minha parte e desapego do restante. Trabalhando o máximo que eu posso, ajudando o máximo que eu posso, estudando o máximo que eu posso, me modificando no máximo que eu posso, com prioridade absoluta. É isso que está acontecendo? Então eu estou entrando em fluxo. Então eu estou entrando na senda da jornada. Então eu estou colocando integridade, ó, alinhamento entre o que eu sinto e o que eu penso, para manifestar aquilo que eu quero. Porque senão eu manifesto aquilo que eu não quero. Porque a energia toma conta de mim. Não é assim? O cérebro reptiliano, ele age no dobro do tempo da velocidade do neocórtex. Ele é o dobro do tempo mais rápido que o neocórtex. Quando se pensou, se raciocinou, lembra, neocórtex, razão, raciocínio dedutivo, analítico. Quando se pensou, a faca comeu, cabeça rolou. Depois se arrependeu. Por quê? Foi impulsivo, foi instintivo, ato de preservação, frente ao medo, frente a algo que gerava para minha mente, para o meu cérebro, sinais de ameaça. Estou sendo ameaçado frente a quê? Que me ameaça? Que eu tenho medo, medo de perder, escassez, etc. Entendem? Então, se eu estou entrando em fluxo de integridade, significa que o neocórtex está sendo exercitado e agora eu tenho lapsos de tempo, eu tenho gaps, buracos, gargalos de tempo, na qual eu consigo rapidamente pensar, refletir e tomar uma decisão. Reajo ou não reajo? Eu saio da atitude reativa, aquela atitude primitiva que me domina, ao qual bateu, levou. Piscou, a coisa aconteceu, depois arrependeu. Então eu saio dessa dinâmica para uma dinâmica que eu tenho rapidamente, em questões de milésimo de segundo, eu tenho um insight que me leva a raciocinar, analisar, entender e poder tomar uma atitude. Não vou fazer isso. Não vou me pronunciar. Não vou me comportar. Trazendo respostas harmoniosas. Poxa, está me colocando aqui, ó, cada vez mais em concordância com o amor incondicional. Então, quando a gente está falando de entrar no caminho da iluminação, o caminho da iluminação, que é o caminho de resolução interior, que de fato me espiritualiza, o caminho da resolução interior que me aproxima do sentimento do amor incondicional e das consequências desse sentimento. Então é uma jornada na qual eu vou expandindo esse amor à medida que eu resolvo aquilo que me distancia desse amor. Entendem? O Reiki, nesse caminho, não só o Reiki, mas os trabalhos energéticos em si, dentro desse caminho, o que eles ajudam? Eles nos ajudam a receber, ó, poxa, a harmonizar a minha mente que está conflituosa, para eu poder estar permeável a pontos de vista positivos. Porque quando a gente está identificado com o caos, com o problema, com o conflito, consequentemente, nós acabamos criando um campo de impermeabilidade, uma blindagem. Nós não aceitamos outro olhar, outro ponto de vista, porque estamos identificados com a dor, com o problema, né, com a situação, com a escassez, com o medo, com o perigo latente, a nível psíquico, tá? Mas um trabalho com energia bem feito, seja via Reiki, seja via outra técnica, ele ajuda a gente a harmonizar a nossa mente naquele momento, para a gente então captar, né, estar aberto a pontos de vista positivos, a integrar com energias, a se sintonizar com elementos do universo afora e em mim mesmo, que me mostram uma outra maneira de encarar os fatos. Então, me auxilia, por exemplo, a restaurar equilíbrio emocional. Uma vez que eu começo a restaurar o equilíbrio emocional, eu começo a melhorar a qualidade que eu tenho informacional, lembra? A qualidade da energia no meu campo. A qualidade das respostas no meu dia a dia, das minhas escolhas, da minha decisão,
das minhas análises, qualidade do meu físico, e por aí vai. E tudo isso é de extrema importância, porque também auxilia, por exemplo, a emergir as sombras que precisam ser sanadas. Ou seja, aquilo que eu estou escondendo de mim mesmo há muito tempo começa a vir cada vez mais com mais frequência à tona. Eu começo a resgatar essa memória. A memória começa a aparecer. Por quê? Vai me mostrar aquela poeira que precisa ser resolvida, né? Como é que eu vou fazer uma faxina numa casa, numa noite de lua nova, numa casa que não tem energia, que está envolvida por árvores e totalmente de janelas fechadas? O que eu vou enxergar lá dentro? Eu não vou enxergar nada. Tudo que eu limpar vai ficar mal limpo. Então, é preciso abrir a janela, é preciso deixar o sol entrar, é preciso colocar uma lâmpada, uma iluminação boa, para eu poder ver a sujeira, tirar os móveis do lugar. E esse é o ponto que traz desconforto, na maior parte das pessoas. É observar, é criar essa mudança, é reconhecer esses pontos. Então, o trabalho, ele vai ajudar para que essas memórias conflitantes possam vir à tona. O que significa vir à tona? Eu vou começar a lembrar delas, cada vez com mais frequência. Por quê? Para me mostrar aquilo que precisa ser resolvido, elaborado, integrado, equalizado, resolvido. Se for um perdão que precisa ser feito, entende? Principalmente um perdão relacionado comigo mesmo, com mim mesmo, perdão relacionado com outras pessoas, uma aproximação que precisa ser feita, uma mudança de maneira de observar as coisas. Às vezes a gente fica só apontando o dedo. Mas se a gente está vendo outra pessoa manifestar essas sombras todas, o quanto nós paramos para pensar assim, poxa, o que será que essa pessoa guarda de dor dentro dela, que faz ela se comportar dessa maneira? Cara, vocês imaginem um ladrão. Quebrando julgamentos aqui, tá? Imaginem um ladrão, um estuprador. Todo mundo sabe na cadeia o que acontece com um estuprador. Os presos detonam esse tipo de bandido. E mesmo assim, né, a dor que o estuprador guarda dentro de si, às vezes ela é tamanha, que toma conta dele, que obviamente, né, não estou dizendo que eu concordo com isso, estou trazendo uma dinâmica de como as coisas funcionam, um prisma, um olhar sobre uma dinâmica da mente, que uma força maior move ele a caminhar frente ao estupro, mesmo sabendo das consequências. É como se a consequência que é catastrófica para ele se tornasse relevante. Ele passa por cima disso, corre o risco. Entende? O que será que motiva ele a fazer isso? Quais dores será que ele carrega? Um assassino? Quais dores será que ele carrega? O que será que motiva ele? Já pararam para perguntar isso aí? Todo mundo carrega, né? Vocês já assistiram um filme do Coringa? Coringa é um filme legal para assistir. Chega uma hora que ele tá tão ali, ele tá tão desgostoso com os resultados da vida dele, cheio de conflitos interiores, que ele acaba se tornando um íntegro, só que com o outro lado, né? Ele se torna íntegro com as sombras. E aqui a gente está falando de se tornar íntegro com a luz. Vocês já pararam para ver? Aquele amigo que eu não gosto, o que será? O que será que ele carrega de dor? O que será que aconteceu com ele na infância? Como será que ele foi tratado? Que dores será que ele carregou? Quais são os pesares dele? Que ele não resolveu, que ele não conversou, que ele tem vergonha, e que ele foge de si mesmo, mas escancara através das sombras. Percebe? Começa a emergir isso aí. E aí, nos ajuda, né? Se nós também ajudarmos, contribuirmos para a resolução, nos ajuda a modificar toda e qualquer informação coerente, através de mais equilíbrio, né? Mas aí cabe à pessoa, estou a fim de estudar para mudar meu ponto de vista, eu estou a fim de reconhecer as coisas no meu interior para poder para poder caminhar nessa senda ou não estou. E aí, pessoal, antes de eu chegar aqui, vou ler um ponto aqui para vocês. Tem uma frase legal aqui
que é do nosso grande mestre Hélio Couto. Eu vou deixar essa reflexão e depois eu vou deixar outra. Tirado de um livro dele, né? Que é o Manual do Usuário da Ressonância Harmônica. E é um pequeno trecho. E ele fala o seguinte: podemos ficar aqui nos aprofundando neste tema e não mudarmos nada, se você não reconhecer que existe algo de errado com as suas crenças. Então, à medida que a gente começa a olhar mais para o sintoma e a entender os sintomas que representam desarmonia e os sintomas, né, que representam harmonia, o que são sintomas? Maneira de eu expressar as coisas, maneira de eu me posicionar, a maneira de eu tomar decisões, a maneira de eu me comportar, a maneira de eu desenvolver minha rotina, entende? Se eu não começar a pegar esses pequenos, o meu corpo, a saúde que eu tô, os problemas de saúde que eu estou, se eu não começar a pegar cada um desses pontos e começar a investigá-los como sendo sintomas de um interior em conflito, dificilmente, como diz o Hélio, eu vou reconhecer que existe algo de errado com as minhas crenças. Aí o Hélio continua aqui num outro ponto, né? Qual o meu papel durante todo o processo? É uma pergunta, e a resposta é: estudar, para que se entenda como funciona o universo e como contornar os obstáculos ao crescimento. Reconhecer e evitar a autossabotagem, e por aí vai. Pequeno trecho. Então, nós podemos saber mais sobre esses assuntos aqui, ó, nesses livrinhos. Esse livrinho do Hélio aqui, ó, é fantástico. Sombra Psicológica, mas ele é um pouquinho grande, tá? Ele é um livro, dependendo de como se olha, até profundo, tá? Para quem está tendo o primeiro contato com o assunto. Mas esse livro aqui, ó, Aprendendo a Silenciar a Mente, do Osho, é gostoso, traz uma reflexão, traz um novo olhar, traz uma nova maneira da gente encarar as coisas. É um bom começo. A inteligência positiva é um bom começo. Ele traz pra gente a maneira da gente entender, né, esse nosso interior conflitante através dos sabotadores, né, e a maneira com que nós desenvolvemos as nossas virtudes através do nosso sábio, como os sabotadores e os sábios se relacionam, como nós podemos escolher interagir, né, cada vez mais com os sábios, com o nosso sábio ao invés dos nossos sabotadores. É um livro gostoso. Ele traz vários exercícios simples. Eu gosto dele porque os exercícios são simples. Tem vários livros muito bons que trazem exercícios complexos. Aqui é simples. Os Seus Três Poderes é um livro completo. Ele é um livro pequeno, curto, gostoso de ler e traz ele compila muitos temas diferentes, né, dentro do livro, que já traz para a gente uma expansão de consciência. Caminho Infinito, do Joel Goldsmith, fantástico. Joel Goldsmith traz qual é o sentimento, né, ali no livro, da pessoa que já tá iluminada. No caso, ele, né, o Joel Goldsmith, ele foi o maior, como é que chama a palavra? Do século XX, ele foi o maior. Eu tô com o Joseph Campbell na cabeça. Joseph Campbell foi o maior mitólogo, mas não tem nada a ver com esse assunto nosso. O Joel Goldsmith, ele foi o maior místico do século XX, tá? Ele curava as pessoas com o poder do pensamento dele. Só para vocês terem uma ideia do nível. Desenvolveu uma fundação, cara, Caminho Infinito é fantástico, um livro pequeno, ele vai trazendo o sentimento de comunhão dele, ou seja, o nível de resolução interior dele, tamanho, para ele trazer o sentimento, ele traz várias vezes no livro, olha, eu sinto como Jesus falou, que e eu e o Pai, né, eu e Deus, no caso ali ele estava se referindo à consciência crística, né, eu e Deus é que somos um, não tem diferença entre eu e ele prepara o meu caminho, eu sinto as coisas e eu simplesmente ajo. Então, para chegar nesse nível, né, com um pensamento, poder levar a cura das pessoas, realmente a gente está falando de uma identificação muito forte ali com toda a sua própria divindade, né? E aí pesquisem sobre programação neurolinguística, PNL. Vai abrir bem o tema da mente, dentre outras coisas relacionadas. Filme, não percam. Paulo, apóstolo. Ah, tá escrito errado, ó. Tá escrito apóstolo. É apóstolo. Administrem isso, tá? Paulo, apóstolo de Cristo, de 2018. Percebam aqui no Paulo, apóstolo de Cristo, a maneira dele encarar as coisas em relação aos demais cristãos da época. Ele é totalmente assim, o oposto. Apesar de todos serem cristãos, e não se trata de religião, se trata de um sentimento que norteia a maneira de encarar as coisas. Vocês vão ver como ele, na pior das dificuldades ali, preso, a aceitação dele frente à prisão,
a aceitação dele frente ele vai ser condenado degolado, né? Condenado à morte. E o sentimento dele, tranquilo, pleno, indo frente a isso, sabe? Sentimento de missão cumprida, de entrega, enquanto os outros estão construindo um outro tipo de atitude de rebelião, atitude de revolta. E não é assim que é ensinado, né? Porque o amor incondicional é aquela atitude pacífica, não é uma atitude de rebelião, de revolta, né? Não tem nada a ver. São energias antagônicas. Você ama, você se posiciona e você age muito, não é assim que a gente vê o espírito, mas de maneira pacífica. Não foi assim com os exemplos que Jesus trouxe? Então, esse filme retrata pessoas que prezam por um mesmo ideal, mas que possuem sentimentos de fundo diferentes. E na hora de transparecer isso aí, as atitudes são atitudes antagônicas. Beleza? Prestem atenção em tudo isso aí. E aí, para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês a seguinte frase. Isso aqui também é da Pat Paul, da equipe do Hélio Couto. Soltou. Aqui a frase da Pat Paul da equipe, né? Soltou a humilhação? Tem que refletir sobre isso, né? Perdoou as traições? Aceitou as injustiças? Preparou-se para as perdas? Desapegou-se de tudo que é temporário? Reconheceu as ilusões do mundo e deixou de dar poder a elas? Conscientizou-se de suas ações reativas e reprogramou-se? Entendeu a generosidade? Começou a servir? Sentiu que somos um? Rendeu-se? Iluminou-se. É um longo caminho de transformação, né? Então, queria deixar essa mensagem de fundo para vocês e agradecer que a gente encerra a aula de hoje por aqui. Também dentro do tema e dentro do horário. Por isso, eu vou interromper a gravação agora, mas a gente continua aqui em 2 minutinhos, tá?